Qual é? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, Num só amor, num só Espírito. tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, Num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, Num só amor, num só Espírito. tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, Num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar E que essa união nunca falte para nós. Amém. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia.
novo. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Jane, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te adoramos por estarmos aqui, Pai. Aleluia, por podermos exaltar o teu santo nome nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, Senhor, que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, eu já tenho falado sobre isso aqui, já vem alguns domingos que a gente vem falando nesse assunto. E é o assunto da Bíblia. O Deus Criador é o mesmo Deus que recria, né? O Deus que nos criou, a gente sabe, o pecado perturbou essa criação, o homem caiu, a queda do homem, a partir daí todos são pecadores, e Deus recria. Lembram, né, de 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura, ele foi feito de novo. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente vai falar de novo disso aqui. O mesmo poder de Deus que cria é o poder que recria, não é um poder menor, não é outro poder, é o mesmo poder. E a gente vai ler Efésios 3 para discutir um pouco sobre esse assunto aqui. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. E eu vou dizer para vocês algumas coisas com base nesses dois versículos aqui que vocês provavelmente nunca ouviram. Eu ouvi muita pregação bonita sobre esses dois versículos aqui e não tem nada a ver as pregações bonitas que vocês ouviram. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, olha só, meus filhos, ao longo da minha vida, com base nesse versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Com base nesse versículo aqui, eu tenho ouvido muitas pregações poderosas, espetaculosas, recheadas de palavras de encorajamento a pecadores impenitentes, dando a impressão de que é possível receber uma dose extra do poder de Deus, criando nos ouvintes a ilusão de que são beneficiários desse poder extra. Você já deve ter ouvido inúmeras orações nesse versículo aqui, dizendo mais ou menos isso. Eu, que sou um velho, já ouvi muitas. Então consolida-se uma espécie de superstição que banaliza o Evangelho com jargões supostamente poderosos do tipo: aleluia, louvado seja o Senhor, na hora da pregação, em nome de Jesus, ó glória, o sangue de Cristo tem poder. Jargões do evangeliquez que tem o mesmo sentido de abracadabra, vai acontecer um milagre. Sabe que poder há nessas expressões? Nenhum. É um insulto a Deus, é um insulto à sabedoria de Deus, é um insulto ao poder de Deus. Num bom paraibês, é um bando de abestado falando que não sabe sobre Deus e ainda imaginando que vão receber um poder extra de Deus. Assim como em outras religiões, no contexto das igrejas evangélicas, o que vemos é o desenvolvimento da velha cultura católica romana de repetir rezas e expressões
mágicas, Pai Nosso que estás no céu, Santa Maria não sei de quê, achando que há algum poder nisso. Repetições de forma automática e refletida, sem o mínimo discernimento. E Jesus condena isso claramente. Todas as vezes, repito, em que ouvi pregações ou palavras de encorajamento com base nesse versículo 20, todas as pregações, elas não refletiam nem de longe a intenção do apóstolo. Vamos ver qual é o ensino do apóstolo nesse que termina com esses 2 versículos aqui. Primeiramente, nós precisamos discernir sobre o que o apóstolo estava falando nesse versículo 20. Quando examinamos algumas situações em que as pessoas citam o poder de Deus, normalmente o assunto envolve milagres. Quando se fala em o poder de Deus, normalmente está envolvendo milagres, prodígios. Porém, nós precisamos discernir a revelação destas coisas no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. As Escrituras nos revelam que o objetivo dos milagres, sinais e prodígios, realizados inclusive pelo Senhor Jesus e seus apóstolos, foi demonstrar que o poder de Deus da criação é o mesmo poder que continua operando. É o mesmo poder da criação. Era só isso. Jesus, quando fez um cego ver, era só para mostrar que ele tinha poder sobre a cegueira. Ele disse, Deus disse, eu faço cego, eu faço o que vê. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu curo a ferida. Isso está escrito desde lá de Deuteronômio, desde a lei. Então Jesus veio aqui mostrar que ele continua sendo o mesmo Deus, que tem poder para mandar parar o vento, para curar um leproso, para ressuscitar um morto. Só isso. O homem que ele ressuscitou morreu de novo, Lázaro. O leproso que ele curou morreu de novo, de morte morrida. Ele não era o interesse dele ressuscitar alguém ou fazer alguém ser bom, era só para mostrar que ele tinha esse poder. Ele era Deus, o Deus da criação. Era só essa função. Foi ele que fez o cego. Uma vez os apóstolos, os próprios discípulos perguntaram para Jesus, o homem cego, ele disse, Senhor, quem pecou para esse rapaz nascer cego? Ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele nem os pais dele. Ele nasceu cego para que se manifestasse agora o poder de Deus, a glória de Deus. Fez cúspula no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cara, disse, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Ele foi se lavar e ficou bom. Pronto. Então Deus fez aquele que era cego, para esse momento Jesus demonstrar que tinha poder sobre a cegueira. Não tinha pecado de ninguém na história envolvida. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Quando nós examinamos o contexto do que Paulo estava falando aqui, envolvia, todos os milagres do Velho Testamento, envolvia a vinda do Messias. Envolveu a sua morte na cruz, seu nascimento miraculoso de uma virgem, a sua morte na cruz. Para quê? Para redimir a criação caída que Deus amaldiçoou lá em Adão. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Pois é, a morte de Jesus, o seu sacrifício, veio redimir toda a criação, veio livrar toda a criação dessa maldição de Deus, em especial os seus eleitos. Aí quando ele vier de novo no último dia, desde que ele veio a primeira vez, esses eleitos, agora sabedores da história, vão vivendo em santidade de vida cada vez maior, até se transformar iguais a Cristo, para que ele seja o primogênito dentre os mortos, dentre muitos, como está escrito lá em Romanos 8:29. É só para isso. Só para isso. Para demonstrar a glória de Deus, o poder de Deus na criação, é o mesmo poder da recriação. O mesmo poder que fez o povo atravessar o Mar Vermelho e andar 40 anos no deserto, é o mesmo poder que conduz a gente, a partir do momento que se converte, para continuar atravessando esse deserto até o dia que morrer. Deus está nos conduzindo nesse mundo maldito, amaldiçoado por Ele mesmo. Mas é dele. Mas é dele. O ser que comanda a maldição é Satanás, que é de Deus também. Satanás e seus demônios, que são todos de Deus. Todos têm um papel nessa história. Então, irmão, nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso. Os milagres, repito, todos apontam para esse poder da criação, o mesmo poder da recriação, num plano eterno de Deus que visa resgatar toda a criação da maldição e o seu povo eleito para o dia da glória que o Senhor Jesus vier nos buscar. Apontam para esse fato. O poder que trouxe à existência todas as coisas que não existiam,
É o mesmo poder que converte um pecador. Aí o pecador que pensa que ele se converte porque ele quer, está longe da salvação, longe do entendimento da salvação. O poder que regenera, o poder que salva o pecador, é o mesmo poder da criação. É o mesmo poder que fez qualquer milagre do tempo de Jesus e qualquer um outro que possa acontecer em nossos dias. Em 2 Coríntios 4:6, Paulo é claro em afirmar que o poder que disse haja luz é o poder que faz resplandecer nos nossos corações a glória do Evangelho de Cristo. O que o povo quer para entender um negócio desse? Nada. Só que só entende com a iluminação do Espírito Santo. O mesmo poder que disse haja luz lá no princípio, que era Jesus, é o poder que faz resplandecer em nossos corações a glória do Evangelho de Jesus. É o poder do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Qual é a dificuldade de entender isso? Pela graça de Deus, nós somos instrumentos desse poder. E apenas instrumentos. Não há poder nenhum em mim, mais do que em vocês ou em qualquer um. Eu vivo dizendo para vocês, eu não sou sacerdote, coisa nenhuma. Quem imaginar que é sacerdote não sabe quem é Deus, não conhece a palavra de Deus. Todos somos sacerdotes, sacerdócio real. Pedro explica isso, todos. Nós somos apenas instrumentos. Por isso, no versículo 7 seguinte, logo de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz que nós somos instrumentos de Deus. No versículo 7 ele diz logo que nós somos vasos de barro. Nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder que está em nós seja exatamente o poder de Deus e não nosso. Nós somos apenas vasos de barro. Dentro do vaso de barro está o tesouro, que é a palavra do Evangelho. Só isso. Percebem de que poder o apóstolo está falando? Ele estava falando aqui da pregação, do que salvou esses irmãos. Ele está falando do poder do Evangelho, o poder de Deus para criar, o mesmo poder para recriar, o poder para salvar todo aquele que nele crê, como eu já disse, Romanos 1,16, o mesmo poder que criou o universo, o poder que o Senhor Jesus concedeu aos seus apóstolos para pregar o Evangelho no mundo todo, e eles pregaram, homens simples, e quando Jesus subiu ao céu, ficaram lá tudo apavorado dentro de uma casa, trancado, com medo. Aí quando receberam o Espírito Santo, que Jesus disse que ia mandar sobre eles, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Pois é, desceu esse Espírito Santo. Esses homens de repente ficaram desassombrados, enfrentaram tudo e todos, sem medo nenhum de morrer. Porque receberam esse poder, o poder do Senhor Jesus para pregar o Evangelho. Agora, após receber o Evangelho da graça, todo aquele que está em Cristo é nova criatura, já dissemos, 2 Coríntios 5,17. É nova criatura, recriada, como Paulo ensina, exatamente porque Deus operou nele o mesmo poder lá da criação. Ele operou agora um poder para a recriação. Nos 2 capítulos aqui, irmãos, de Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo já havia ensinado a doutrina da salvação dos Efésios. Lembra do capítulo 2, lá no início? Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida. Então, nós não tínhamos Deus, nós éramos estranhos. Ele diz lá, vocês antes não faziam parte da família, agora vocês são parte da família de Deus. Capítulos 1 e 2 de Efésios, ele está explicando quem nós éramos, o que foi que aconteceu para a gente ser salvo. E aqui ele está ensinando esses irmãos, ele começa nesses irmãos, como é que vocês vão viver agora depois de salvos. Ele está orando a Deus para que Deus dê a esses irmãos o poder de entender o que ele tinha ensinado, o que ele estava ensinando. É disso que o homem está falando. Ele já tinha falado para esses irmãos aqui o poder que foi utilizado para salvá-los. No capítulo 1 de Efésios ele diz isso. Foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele diz isso aqui em Efésios 1, 19 e 20.
Qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com nós, os que cremos, segundo a eficácia do poder, da força do seu poder, o qual ele exerceu ele em Cristo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo, meus filhos efésios, o poder que converteu vocês foi o poder que ressuscitou Jesus, é o poder da criação, é o poder de Deus, o mesmo poder. Quem não entender isso, queridos, está muito complicado. Muito complicado. É membro de igreja, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, irmãos, Paulo ora então, aqui é uma oração que ele está fazendo. Lembra? Ele está orando aqui. Paulo ora. No 14 aqui, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim... Presta atenção, o homem está orando aqui para Deus conceder a esses irmãos crescimento no conhecimento de Deus, para saber quem é Deus. Aí ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ou seja, vocês conheceram Deus numa visão tridimensional, vocês saberem quem é Deus totalmente, é isso que ele está dizendo aqui, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí os 2 versículos que eu li, os pastores adoram fazer pregação bonita nesse 20 aqui. Ora, aquele que é poderoso, esse A está craseado, a Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que é que ele pediu e pensou? Está aqui na oração anterior que eu disse. Que Deus dê a vocês conhecimento, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para saber qual é a largura, altura, profundidade, vocês conhecerem a Deus plenamente. É isso que ele estava pedindo. Aí ele diz, a esse Deus, que eu estou orando a Deus para que ele dê a vocês esse conhecimento, que é capaz de nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. O que é que eu estou pedindo e pensando? Que Deus dê a vocês conhecimento. Ele não está falando de milagre, de coisa nenhuma aqui não, a não ser da salvação, santificação para a glorificação. Ele não está falando de superpoder para crente, como os pastores pregam. E o bando de besta acredita, porque não sabe quem é Deus. Nem sabe o que é que o apóstolo está falando. Então, irmãos, é preciso entender isso, meus filhos. É preciso entender essas coisas. Paulo, na sua oração, conclui adorando a Deus, que é poderoso para conceder àqueles irmãos a quem ele escreveu e a nós também, muito mais do que ele está pedindo e pensando. O que é que ele está pedindo e pensando? Que Deus dê a esses crentes, Efésios, a quem ele já tinha ensinado, capítulo 1 e 2, ele tinha ensinado quem nós éramos, como foi que nós fomos salvos, e agora o que é que a gente tem que fazer? É só isso como está tratando aqui. Ele não está tratando aqui de milagre, de poder extraordinário para ninguém. Ele está falando de conhecimento de um salvo. Ele tem que crescer nesse conhecimento, é disso como está falando aqui. Esse é o mesmo ensino total, irmãos. Esse é o mesmo ensino total aqui. Isso é apenas, esses 2 versículos aqui, o 20 e o 21, é apenas uma adoração. É o que os teólogos chamam de doxologia. Ao final de um ensinamento, o cara tem um arroubo de glorificação a Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 11, 33 a 36 também. Oh, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quem é que pode conhecer isso? É isso, doxologia. Ou seja, é um grito de louvor ao Deus de quem ele está falando. É só isso. E esse só é grandíssima coisa. Grandiosíssima coisa. Ah, meu Deus do céu. Quem pensar que vai receber um poder de Deus extraordinário para fazer alguma coisa, está por fora de quem é Deus e está fora do esquema de Deus. Quem pensava assim era Simão, o mago, lá de Atos 8, lembram? Perguntou a Pedro o que era que ele fazia para ter aquele poder que eles tinham. Ele viu que eles tinham o poder do Espírito Santo. Ei, quanto é que vocês querem para eu dar para vocês me darem esse poder aí? Simão é o caso clássico de alguém que quer o poder de Deus, quer ser detentor do poder de Deus, para ele utilizar em benefício próprio.
Os tais pregadores poderosos, oradores poderosos de igreja, eles, pela ignorância dos irmãos, que não são irmãos coisa nenhuma, ele se coloca como alguém que tem um poder extraordinário. Ele não tem. O poder está na palavra de Deus e não no sujeito. O vaso é de barro. Simão pensava assim. O verdadeiro crente jamais pensará assim. Em 2 Timóteo 2,21, Paulo ensina ao seu discípulo Timóteo que, como vaso de honra escolhido pelo Senhor, o crente deve se purificar cada vez mais para ser utilizado pelo Senhor, estando sempre preparado para toda boa obra. No caso dele, que era um pastor, tem que estar preparado na palavra para ensinar o tempo todo. Esse é o papel de um pastor, ensinar. Não é dar show aqui no púlpito, não. Não é ser showman aqui no púlpito, não. É ensinar a palavra de Deus. Esse é o único papel de um pastor, ensinar a palavra de Deus. Aí nesse ensino ele acompanha, se for necessário ele visita, se for necessário ele chega junto num hospital, visita um doente, se for necessário, mas não é necessariamente esse o papel dele. Isso aí é papel de diácono. De acordo com a Bíblia. Esse é o mesmo ensino aqui em Efésios, irmãos, e em todas as outras cartas doutrinárias. Nós não usamos Deus e o seu poder. Ele é quem nos usa na força do seu poder. Como Paulo diz em Efésios aqui 2:10. Depois que ele ensina como é que ele foi, como é que nós fomos salvos, ele diz 6:10, aliás, 6:10, depois que ele ensina tudo, quanto ao mais, ou seja, tudo que eu já ensinei para vocês aí, fazer como o Durico Paraguaçu, no Patrasmente. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é você. Você tem que trabalhar fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Não é você que tem força. É assim que Jesus ensinou aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ele estava ensinando aos seus discípulos a ir pregar o evangelho no mundo, mas lembrou isso: olha, se lembrem, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vocês são só os ramos. Quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Sem mim vocês não podem fazer a pregação do evangelho que eu estou mandando. É assim que Paulo exorta aos Efésios, repito, depois da doutrina. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. Esses versículos 20 e 21, portanto, irmãos, que lemos, e que normalmente são utilizados para as chamadas pregações poderosas, espetaculosas, são simplesmente, pela graça de Deus, uma louvação do apóstolo a Deus, àquele que é poderoso, Senhor Deus. Esse ato craseado, àquele que é poderoso para nos conceder muito mais do que pedimos e pensamos. É a Ele que eu estou orando, para que eles deem a vocês o conhecimento. Só isso. São palavras de louvação a Deus, na qual Paulo conclui a sua oração, que vem desde o versículo 14, que eu li para vocês ainda agora aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, pedindo por vocês, para que Ele dê a vocês o conhecimento completo sobre Ele. É só isso. Aí no fim ele diz: aquele que é poderoso para nos dar muito mais do que pedir. Ele não está falando de poder, de milagre, de nada para ninguém, não. Ele está falando do conhecimento de Deus. Quantas pregações você já deve ter ouvido de pastores anticristos? Falar, Deus é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos, falando de poder, de algum poder, mas não é isso como está falando aqui. Vamos estar falando do conhecimento de Deus. Versículos normalmente utilizados para pregações poderosas são uma louvação de Deus, na qual Paulo conclui a sua oração pelos Efésios, como eu já li aqui, desde o versículo 14. Vocês perceberam, né? O apóstolo está simplesmente rogando a Deus para que aqueles irmãos sejam cheios do conhecimento de Deus, de forma que esse conhecimento se manifeste nas boas obras, no amor uns pelos outros.
o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E que os irmãos demonstrem esse conhecimento na prática de uma vida de santidade. É só isso que o homem está falando nesse trecho aqui. Aqui não tem brecha nenhuma para a pregação poderosa, espetaculosa, agradabilíssima para um bando de leso que fica ouvindo sem saber o que é que a Bíblia diz e engolindo a pregação de um anticristo que está aqui pregando errado. Irmão, nós precisamos prestar muita atenção, meu irmão. O poder pelo qual Paulo ora aqui e espera que Deus faça muito mais do que ele está pedindo e até pensando, é o conhecimento da transformação de vida daqueles irmãos de Efésios e nossa, que agora estamos lendo. É o seu conhecimento, crescimento no conhecimento de Deus e nosso, já que a palavra é eterna. É a manifestação desse conhecimento através de uma vida de santidade daqueles irmãos e nosso, já que a palavra de Deus é eterna, conforme ele passa a ensinar nos capítulos seguintes. Todo o capítulo 4, versículo 5, versículo 6, a esses irmãos efésios, como é que eles devem viver. De forma concreta, nos capítulos 5 e 6, o apóstolo ensina aos irmãos como deve manifestar esse conhecimento e a santidade de vida na família, primeiramente, que é a base da sociedade e da igreja. Mulheres, obedeçam seus maridos, sejam submissas aos seus maridos, como a Cristo. Ele não está dizendo que o marido é igual a Cristo, não. Ele está dizendo, obedeçam aos seus maridos, sejam submissas aos seus maridos, como vocês são submissas a Cristo. É isso que quer dizer, se obedeçam aos seus maridos, sejam submissas ao seu marido, como a Cristo. Não é o marido que é igual a Cristo, não. É a obediência dela, a submissão dela ao marido deve ser igual à submissão dela a Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Olhe qual é a medida do marido por sua mulher. É isso, Paulo passa a ensinar. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso é justo. O que é justo? Deus. Obedeçam, Deus mandou. Pais, eduquem seus filhos na disciplina, na administração do Senhor. Não provoquem seus filhos a ira, antes ensinai-os na administração do Senhor. Servos, naquela época o servo fazia parte de uma família, ele era a propriedade da família. Servos, obedecei seus senhores em Cristo, em tudo. Não apenas à vista, como um puxa-saco, mas faça porque Deus mandou você fazer bem feito. Senhores, tratem bem seus servos, sabendo que o Senhor deles é o mesmo Senhor de vocês. É disso que o homem está falando aqui, Pai, que eles cresçam em conhecimento para viver uma vida prática. É disso que trata. Todas as cartas tratam disso, todas. Doutrina. Doutrina. Hoje eu falei para um irmão, não existe doutrina no Velho Testamento. A doutrina está no Novo Testamento com base no Velho Testamento. A vida de Davi é de Davi. Eu não vou viver a vida de Davi. Eu não vou viver a vida de Sansão, de Jefté, de quem quer que seja, de Salomão, de quem quer que seja. Não vou viver a vida deles. Eu não sou rei, eu não sou nada. Eles viveram daquele jeito. Lá não tem doutrina, lá tem ensinamentos para a gente ver como é que esse cara viveu. Onde foi que ele errou? Eu não posso errar. Onde foi que ele acertou? Eu tenho que acertar também. Eu só tenho que tirar ensinamento da vida daquele povo. A regra está na lei. 5 primeiros livros da Bíblia. E mais, a regra cerimonial não serve mais para nós. Só a regra moral, essa serve para nós. E da lei cerimonial, o que for moral, nós temos que obedecer também. Mas regra cerimonial, isso não é para nós. Isso era para eles naquele tempo. Jesus chegou, cumpriu tudo isso. Onde é que está? Aquilo ali é narrativo. A vida de Israel, do livro de Josué em diante, é narrativo, não é normativo. É narrativo. Onde é que está a norma? Jesus ensinou a norma como a igreja deve viver pelo ensino dos seus discípulos que se tornaram apóstolos. Os apóstolos escreveram para as igrejas dando as normas de como é que as igrejas têm que viver. Isso é normativo. O que é narrativo eu não tenho que obedecer coisa nenhuma. É narrativo, aquilo aconteceu. Então eu vou aprender com o que aconteceu. Eu não tenho que viver como a igreja dos apóstolos, nem um bando de leso fica fazendo nas igrejas. Aí temos que viver que nem a igreja primitiva. Sequer conseguem enxergar que as cartas apostólicas já mostram que aquelas igrejas daquela época não estavam mais vivendo que nem a igreja primitiva lá de Atos 2. Ninguém viveu daquele jeito mais. Por que eles viveram daquele jeito? Porque eles achavam que Jesus estava voltando amanhã. Por isso. Quando Jesus não voltou, eles disseram, a conversa não é bem como a gente pensava, não. Os próprios apóstolos pensavam isso, que Jesus ia voltar com eles vivos. Olha as igrejas.
Olha as cartas para as igrejas, o que era que acontecia nas igrejas, especialmente de Corinto. Uma igreja totalmente pervertida no seu comportamento e tudo. Então, irmãos, a gente tem que entender o que é a Bíblia, o que é que a Bíblia ensina. Eu ficar vivendo com base em pregações espetaculosas de igreja, de pastor anticristo, eu estou ferrado. Eu preciso saber o que é que a Bíblia ensina. Então, meus filhos, Paulo ensina aqui nessa carta, capítulos 5 e 6, como é que deve viver uma família. Esposa, marido, filhos, pais, servos, senhores. A base de qualquer família naquela época. E a família era a base da igreja. Pronto, a gente só tem que viver assim. Vidas transformadas, irmãos. Enfim, vidas transformadas. O poder pelo qual Paulo ora e espera que Deus faça muito mais do que o que ele pede e até pensa, vai além do poder da sua mensagem através da qual os irmãos se converteram. E nem de longe tem qualquer relação com o pretenso poder do mensageiro. Como ele deixa claro no versículo 20 e 21, ele está se referindo a Deus, a aquele que é poderoso, não sou eu, Paulo, é a aquele, eu estou orando para ele, que é o dono do poder. Por isso ele diz em Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Não é em mim que sou apóstolo, não. Você vê igrejas aí inteiras dependendo totalmente de um pastor. Todos cegos idolatrando um pastor. Ah, o pastor tal, sou da igreja do pastor tal, a igreja do pastor tal, a igreja do pastor tal. Meu Deus do céu, o poder está no pastor. A admiração dos irmãos está no pastor. Deus está longe. A pregação dele é falsa, os irmãos não percebem. Eu tenho dito para vocês essa frase aqui, que tem gente que não gosta. Toda pregação bonita é falsa. Toda pregação bonita que agrada a igreja é falsa. A palavra de Deus não agrada a pecador. Deus é santo. Pecador é pecador. Até o pecador remido. Esse ouve a palavra e diz, graças a Deus. Essa palavra está me chamando a atenção. Essa palavra está me exortando, que é sinônimo de encorajar para alguma coisa que eu venho fazendo de bom. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ou então, essa palavra está me admoestando, que é repreendendo. Eu estou fazendo alguma coisa que não devo. Então essa palavra não é agradável de jeito nenhum. Ai, que palavra boa. Hoje eu saio daqui com as minhas baterias carregadas. Essa pessoa não é crente. A palavra é falsa, o pastor é um anticristo. 100% dos casos. Não é 99,99 não. É 100% dos casos que acontecer isso. Vidas transformadas, meus filhos. O poder a mais que ele espera de Deus é o mesmo poder da criação. É o poder que agora opera na recriação, que é exatamente a justificação dos eleitos de Deus, a santificação na vida desses eleitos de Deus ao longo da sua vida, até o dia que Jesus vier nos buscar a glorificação. Só isso. O que já é um milagre de ponta a ponta, segundo o propósito eterno de Deus. Por isso Paulo conclui dizendo, a ele seja a glória, a ele quem? Ao Deus a quem ele estava orando. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui o apóstolo tem em vista a igreja daquela geração para a qual ele estava escrevendo, a Epístola de Efésios, e a igreja das gerações vindouras, a nossa, por exemplo, até que Jesus nos venha buscar para a glória eterna do Pai. É esse o poder de Deus que criou, o mesmo poder que recria, operando em nós, fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. E Ele faz isso para louvor da sua glória em nós e através de nós. Amém.